Hoje nós vamos falar, o tema da ministração dessa noite é Vale a Pena Ver de Novo. Mas não é sobre novela da Globo não, fique em paz, tá bom? Mas o tema é pensando nisso, porque se a gente for parar para analisar, criou-se esse título, esse tema para rever algumas coisas que mexeram com a população, que impactaram a população na questão da audiência. E eu quero falar hoje sobre esse tema, Vale a Pena Ver de Novo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmo 106, verso 21. Salmo 106, verso 21. Se você encontrou o Salmo 106, verso 21, se coloque em pé para nós lermos como uma das formas de reverência à palavra do Senhor Jesus. Salmo 106, verso 21, diz assim: Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas ou coisas maravilhosas. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, ou em algumas versões, coisas maravilhosas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é um Deus que tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. O Senhor é um Deus que tem feito coisas maravilhosas em nossa vida. O Senhor é um Deus que tem feito coisas maravilhosas na nossa casa e na nossa família. E o Senhor também é um Deus que tem feito, Pai, coisas maravilhosas, ó Pai, na tua igreja. Graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que faz e continuará fazendo por cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos. Fala conosco, Espírito Santo. Seja sobre nós o espírito de sabedoria, entendimento, revelação e conhecimento do que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o teu assento. Ainda falando na temática de propósitos, quando nós pensamos em propósitos de Deus para a nossa vida, dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida, nós temos sempre coisas que nós queremos esquecer, e temos sempre coisas que nós devemos lembrar, ou ver de novo, ou lembrar de novo. Quando se trata dos propósitos de Deus para a nossa vida, tem coisas que para nós conseguirmos prosseguir nos propósitos de Deus, nós teremos que esquecer algumas coisas que já passaram. Senão a gente não consegue avançar. Porque às vezes o passado prende a gente e impede a gente de avançar. Então às vezes para nós vivermos o que Deus tem para cada um de nós, é necessário às vezes esquecermos do que se passou. Mas é necessário também lembrar do que já vivemos. É necessário também lembrar do que já passamos e que fez diferença na nossa vida. Então, ao longo da nossa vida, eu e você, cada um de nós, aprendemos muitas coisas. Muitas coisas eu e você nós aprendemos. E muitas coisas que eu e você nós aprendemos, nós não usamos mais. E aí, porque a gente não usa mais, a gente acaba esquecendo que aprendeu alguma coisa. Eu quero dar um exemplo aqui, para que você entenda o que eu estou falando. De coisas que a gente aprendeu e porque não usou, ou talvez nunca usou e nem vai usar, talvez não sirva mais para a nossa vida. Por exemplo, quem lembra aqui quando estudou na escola, no colégio, em português, ditongo e tritongo? Quem lembra? Tem gente que lembra do nome, mas não sabe o que é mais, né? O que é ditongo? O que é tritongo? Não lembro. Eu sei que eu estudei. Mas como a gente nunca usou isso, acaba esquecendo. Alguém aqui ainda lembra qual é a fórmula de Bhaskara? O Pavi lembra lá. Mas deixa eu perguntar, quem é que usa a fórmula de Bhaskara na vida? Diz pra mim. Eu vou fazer uma compra no mercado e vou fazer a fórmula de Bhaskara aqui para me gastar menos. Isso não se usa. Talvez você lembre do nome fórmula de Bhaskara, mas não sabe nem mais o que é essa fórmula. Como é que é a composição dela. Por que não usa mais isso? Então tem coisas que a gente aprende, que a gente não vai usar na nossa vida, no nosso dia a dia, e que não faz mais sentido a gente lembrar disso. E a gente esqueceu porque não usa. E a maioria das pessoas, por não usar aquilo que aprendeu, esquece. Eu vou repetir isso. A maioria das pessoas, não nesse caso do ditongo, tritongo e Bhaskara, mas
Às vezes nós aprendemos coisas importantes na nossa vida, e porque nós não usamos, porque nós não praticamos, nós esquecemos. Nós acabamos de ler, pode voltar lá no primeiro lá, Fábio. Primeiro slide. Obrigado, meu querido. E às vezes porque nós não usamos aquilo que aprendemos de Deus, nós esquecemos aquilo que Deus um dia falou para nós. Nós esquecemos aquilo que aquilo que Deus prometeu para nós. Nós esquecemos a promessa de Deus, do que Deus falou, do que Deus ensinou, porque não praticamos aquilo e não queremos mais aquilo. Então, se a gente for parar para analisar, a ciência diz que o nosso cérebro, ele faz uma seleção daquilo que a gente deve ou não guardar na nossa mente. Nosso cérebro, ele é seletivo. O problema é que quando esquecemos, o problema acontece quando esquecemos daquilo que nós queríamos lembrar, e a gente não consegue lembrar mais. A ciência também diz que, para que a gente continue a aprender coisas novas, esquecer é algo fisiológico. Porque às vezes o cérebro, para que a gente aprenda coisas novas, ele faz a gente esquecer aquilo que a gente aprendeu porque não usa mais. Então, igreja, o cérebro é uma questão fisiológica e neurológica. O cérebro esquecer de algumas coisas para que haja espaço para a gente aprender coisas novas, ou aquilo que é necessário para nós naquele momento. A ciência também diz que a falta de atenção tem estreita relação com a falta de memória. A ciência vai dizer que talvez porque você não tem muita atenção para fazer as coisas, ou gravar as coisas, pode ter uma estreita relação com falta de memória. Enfim, muitos são os motivos dos nossos esquecimentos, daquele famoso clarão e daquele famoso branco que a gente tem. Puxa, eu ia falar tal coisa, mas eu esqueci. Enfim, muitos são esses motivos desses esquecimentos e desses brancos que acontecem com a gente. Mas, em relação ao nosso relacionamento com Deus, não adianta só a gente aprender. Nós precisamos também lembrar e relembrar daquilo que Deus tem ensinado para nós. Fala para a pessoa que está próximo de você, não adianta só aprender. É necessário lembrar e relembrar o que Deus te ensinou. Nós lemos um salmo, o Salmo 106, 21, aonde a Bíblia diz que o povo se esqueceu do Deus que tirou eles do Egito. O povo viveu tantos milagres, o povo viveu tantas coisas maravilhosas no deserto. Pensa comigo, no deserto, 40 anos, a sandália não gastava, a criança crescia, a roupa crescia junto, a roupa não encolhia, não perdia. Foram 40 anos de milagres maravilhosos. E o povo reclamando, Ah, era melhor ter ido para o Egito, era melhor ter comido a carne do Egito, era melhor o Masterchef do Egito do que esse maná que cai do céu. Que coisa é essa que cai do céu? O que é isso? Porque a palavra maná significa o que é isso, né? O que é isso que cai do céu? Mas eram milagres atrás de milagres, e o povo só reclamava, e o povo estava esquecendo quem era Deus. Pensa comigo que o povo não viveu durante 40 anos de suprimento, de provisão e de bênção, de maravilhas de Deus no deserto. Estava com frio, tinha coluna de fogo para esquentar. Estava com calor, tinha nuvem de brisa. Nada faltava. E o povo só reclamava e murmurava, reclamava e murmurava. Quanto mais eles reclamavam, quanto mais eles murmuravam, quanto mais eles se esqueciam de quem era Deus na vida deles, mais tempo no deserto eles ficaram. Então, igreja, quando nós, em relação ao nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, não basta só a gente aprender coisas novas, é necessário a gente lembrar e relembrar quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz na nossa vida, todos os dias, todos os dias. Tudo que a gente aprende com Deus é necessário nós lembrarmos e relembrarmos. Porque com Deus, igreja, vale a pena nós vermos de novo, porque afinal de contas, com Deus, relembrar
é viver. Você pode repetir isso com Deus? Relembrar é viver. Então, igreja, em nome de Jesus, para que eu e você possamos viver de acordo com o que Deus planejou para cada um de nós, para que eu e você possamos viver de acordo com os propósitos de Deus, com os processos que Deus tem para cada um de nós, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos não nos esquecer de quem Deus é, e não nos esquecer de mais algumas coisas. E eu quero te lembrar essa noite do que nós não podemos esquecer, porque o povo de Israel, lá em Salmo 106, verso 21, se esqueceu do Deus que livra, se esqueceu do Deus que salva, se esqueceu do Deus que abençoa. Para que isso não aconteça conosco, amém? Porque afinal de contas dizem que brasileiro tem a memória curta, e as eleições estão aí para nos lembrar disso. Eu lembro quando era mais novo, que eu ainda não votava, não faz muito tempo isso, graças a Deus, que eu ouvi um cara falar assim: se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. E o Pita não foi um bom prefeito, e votaram nele de novo, porque dizem que o brasileiro tem a memória curta, ou o brasileiro que não tem a memória curta gosta de quem rouba mais faz, né? Enfim, mas isso aí é de cada um. Mas nós não podemos esquecer de quem Deus é, amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Então, para a gente não se esquecer, eu e você não podemos nos esquecer. Eu pontuei aqui 5 coisas, para nós não nos esquecermos. Dá uma cotoveladinha leve e carinhosa na pessoa que está do seu lado, fala é para você não esquecer. Não esqueça. Primeira coisa que a gente não tem que esquecer, primeira coisa que eu e você não temos que esquecer, não podemos esquecer, é que Deus não se esquece de nós. Saia daqui essa noite e nunca mais esqueça isso, que Deus não se esquece de você. E a base para nós falarmos isso é Isaías 49, do 14 ao 15. Isaías 49, do 14 ao 15 diz assim: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E o profeta disse: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, ou de um filho que está na barriga dela, em algum momento do dia, Deus nunca se esquece de mim, Deus nunca se esquece de você. Sabe, igreja, de fato existem algumas coisas que Deus prefere esquecer. A Bíblia diz que existem algumas coisas que Deus prefere esquecer, Murilo. Dentre essas coisas que Deus prefere se esquecer por amor a Ele mesmo, não por amor de nós, é o tal dos pecados. Isaías 43, 2 vai dizer que Deus, por amor a Ele mesmo, não quer se lembrar dos nossos pecados. Isaías 43, 2. Não é por amor de nós, é por amor dEle mesmo. Porque se Ele lembra, Ele vai ter que voltar atrás com a palavra dEle, vai ter que destruir tudo de novo. Mas Deus, por amor dEle mesmo, por ser fiel a Ele mesmo, porque antes de Deus ser fiel a mim e a você, Ele é fiel primeiro a Ele e ao que Ele disse. E aí, depois Ele é fiel a gente. Porque a primeira aliança de Deus é com Ele mesmo, depois com Jesus, e depois com a gente. Então, Deus, por amor a Ele mesmo, Ele esquece dos nossos pecados. E não só isso, o profeta Miqueias, no capítulo 7, do verso 18 ao 19, vai dizer que Ele não só esquece os nossos erros, nossas falhas, mas Ele também lança nas profundezas do mar. E eu fiquei imaginando, né? E a gente até brinca que Ele coloca uma placa lá: proibido pescar. Só que de vez em quando a gente vai lá com a nossa varinha, né?
pecador miserável que a gente é, joga lá e puxa o pecadinho de volta. Ó Deus, meu pecadinho está aqui, pesquei ele, né? Mas igreja, em nome de Jesus, se Deus quer se esquecer do nosso pecado, porque a gente quer ficar lembrando. Para de lembrar do teu pecado, em nome de Jesus. Lembra da graça, lembra de Cristo, lembra do sacrifício da cruz, lembra do amor e da bondade, da fidelidade de Deus para a tua vida. Esquece esse negócio de pecado, deixa isso para lá, em nome de Jesus. Tem coisa que Deus esquece, mas o texto que nós lemos de Isaías 49, 14 e 15, descreve que o povo de Sião estava reclamando, que Deus tinha desamparado eles, que Deus tinha se esquecido deles. Eu sei que você não é assim, eu sei que você conhece alguém que é assim, que Deus se esqueceu de mim, eu acho que eu coloquei sal na Santa Ceia, eu acho que eu taquei pedra na cruz, ai, Deus não lembra de mim, ai, eu me sinto desamparado por Deus, Deus está bravo comigo, ai, tantas lamúrias que a gente fala. Deus disse que se uma mãe que não esquece de um filho, se esquecer de um filho, Ele não se esquecerá. Então se lembre todos os dias da tua vida, se você tem 16, 14, 15, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, lembre-se de que Deus não se esquece de você jamais, e nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. O profeta disse para aquele povo: olha, Sião, é o contrário do que vocês estão dizendo. Sabe, igreja, em outras palavras, quem esquece mesmo somos nós. Nós nos esquecemos de tantas coisas. Nós nos esquecemos de Deus, nos esquecemos de vir à igreja, nos esquecemos da igreja, nos esquecemos de ser o tipo de gente que Deus quer que a gente seja. Mas Deus tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Um Deus que sabe o nome das milhares e milhares e milhares de estrelas, nos conhece por dentro e por fora, e não esquece de nós, jamais. Deus não esquece de você, jamais. Segunda coisa que nós não podemos nos esquecer, é que Deus tem benefícios para nós, amém? Amém ou não amém? Amém? Deus tem benefícios para nós, um Deus que não esquece de nós, também pede para que a gente não venha se esquecer dos benefícios que Ele tem nos dado. Salmo 103, verso 1 e verso 2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, minha alma, de nenhum só dos seus benefícios. Se tem uma coisa que não é para a gente se esquecer, igreja, é que Deus tem beneficiado a nossa vida. Com certeza aqui muitas pessoas têm testemunho do que Deus já fez na sua vida. Amém? Quantos têm testemunho do que Deus já fez na sua vida? Independente se foi algo grande, algo pequeno, algo estrondoso ou algo singelo. Quantos tem? Levante a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, olha quanta gente. Porque é um Deus que não se esquece, é um Deus também que nos dá benefícios. Sabe, igreja, quantas coisas Deus já nos deu. Deus nos deu a vida, Deus nos deu uma família, ainda que a nossa família seja um pouco problemática, ainda que tenha umas intriguinhas dentro da nossa casa, da nossa família, até porque a primeira briga foi entre irmãos, amém? A primeira morte, o primeiro assassinato foi entre irmãos, amém? Família é assim, Deus nunca escondeu isso da gente, por isso tem muita gente que prefere ter filho único, né, Samuel? Não sabe o B.O. que é também. Veja bem, em nome de Jesus, Deus tem nos dado muitos benefícios,
Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado família, Deus tem nos dado salvação, Deus tem nos dado inteligência, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado transformação, Deus tem nos dado disposição para a gente conquistar o que queremos e conquistar aquilo que a gente precisa, e ainda, Deus pode nos dar muitas coisas mais, e ainda assim, algumas pessoas reclamam quando Deus não nos dá aquilo que a gente pede, do jeito que a gente pede. Deus já tem nos dado tanto, igreja. Por que iremos reclamar com Ele, quando Ele não dá aquilo que a gente pede, na hora que a gente pede, do jeito que a gente pede? Se Ele tem dado tanto para nós, será que a gente tem mesmo algum direito de reclamar com Deus? Ei, Renata, será que a gente tem algum direito de reclamar com Deus? Será que a gente, na nossa sã loucura, tem direito de reclamar com Deus? A gente tem o direito de pedir misericórdia, clamar por socorro, mas de reclamar porque Ele não dá o que a gente está pedindo, pelo amor de Deus. Eu sei que aqui não tem gente que faz isso não, né? Briga com Deus. Teve gente que brigou com Deus e venceu, mas saiu ferido. E aí depende de você. Se você quer brigar com Deus, sabe que alguma coisa vai acontecer com você. Dessa briga aí você pode até ganhar alguma coisa, mas você não vai voltar a andar do mesmo jeito não. Pelo menos o ligamento da coxa, alguma coisa vai acontecer. Está comigo aqui? Igreja, nós não temos o direito de reclamarmos, porque Deus tem nos enchido de benefício. Deus é melhor que o INSS, Deus é melhor que a nossa empresa, Deus nos dá muito mais do que pedimos, do que merecemos, ou do que pensamos. Gente, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já teve diversas vezes que eu não orei, eu só pensei, eu suspirei em alguma coisa e Deus me deu. Não sei se isso já aconteceu com você, você já permitiu isso acontecer com você ou não? Mas já teve coisa que eu orei mais de meses e nunca aconteceu. Já aconteceu isso com você também ou só comigo? Mas não importa o que acontece ou o que não acontece, Deus sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós. Talvez o que você está pedindo vai te afastar de Deus, já parou para pensar nisso? Pode acontecer. Igreja, em nome de Jesus, nós não podemos nos esquecer de todos os benefícios que Deus tem dado a mim, a você, a cada um de nós, a sua igreja, por causa de coisas tão pequenas ou de coisas que talvez Deus ainda não nos deu. Pense, se Deus ainda não te deu, pode ser porque ainda não seja o tempo. Se Deus ainda não respondeu, pode ser que isso para você seja um malefício e não um benefício. Se Deus ainda não te respondeu e não te deu, pode ser que Deus não queira te dar mesmo, e que você não está sabendo pedir. Então nós não podemos nos esquecer que Deus é um Deus que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Não é com toda a bênção material, mas com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Não é uma vida abundante financeiramente, mas é uma vida abundante com Jesus. Porque a abundância dessa vida, Renata, é o próprio Jesus. Já parou para pensar nisso? Você, assim como eu, com certeza um dia respirou fundo. Obrigado, Jesus, porque você é a abundância que eu tenho. E se você não fez isso, eu desafio você a fazer. Respirar bem fundo, encher seus pulmões. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Não tenho tudo que eu quero, mas tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Senhor na minha vida. E o Senhor me colocou com o Senhor assentado, olha aí, nos lugares celestiais. Meu corpo está aqui na terra, glória a Deus, mas espiritualmente eu estou com Ele lá no céu. E lá eu tenho toda a sorte
de bênção. Lá você tem toda a sorte de bênção. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Amém? Terceiro, não podemos nos esquecer também. Opa, cadê? Põe no terceiro para mim aí, por favor, o Pave. Isso. Não, terceiro. Esse é o 5. Tá dando spoiler aí, ó, tá falando aí. Terceiro, não podemos esquecer dos seus mandamentos. Abre sua Bíblia comigo, no Salmo 119, verso 141, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, verso 141. Salmo 119, verso 141. Quem achou, diga glória a Deus. É versículo demais, né? 141. Eita Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Diz assim: pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos, em algumas versões dos teus decretos, em outras versões dos teus mandamentos. Por menor que eu e você sejamos, por menor que eu e você sejamos e nos sentimos pequenos diante de um Deus tão grande, cada um de nós não podemos esquecer de guardar a palavra do Senhor. A tua palavra guardei, a tua palavra escondi, para não pecar contra ti. Eu e você não, por menor que a gente se sinta, por mais pequeno que a gente se sinta diante de um Deus tão grande, e diante de tantas coisas à nossa volta, não podemos nos esquecer de guardar os mandamentos do Senhor. Não podemos esquecer de guardar a palavra do Senhor e de fazer cumprir e de praticar essa palavra. Jesus diz, e eu repito isso, que Mateus 22, 29 diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus contido nelas. Obedecer a Deus, igreja, implica em obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo, olha que interessante, João capítulo 14, verso de número 26, vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas, mas não só isso, ele também nos lembrará todas as coisas, porque a gente esquece. Por isso que eu e você devemos ser amigos do Espírito Santo, para que ele nos ensine tudo aquilo que Jesus disse, e para que ele nos lembre de tudo aquilo que a gente esqueceu do que Jesus disse. Então, igreja, em nome de Jesus, não saia desse culto essa noite esquecendo de guardar os mandamentos, os preceitos do Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor também diz lá em João, que a única forma de nós amarmos Jesus de verdade é guardando os seus mandamentos e praticando os seus mandamentos. A gente diz a nossa boca para fora: eu te amo, Jesus. Jesus, eu te amo. Aí a gente canta: Jesus, eu te amo, eu quero te amar mais, Senhor. Mas se a gente não obedece os mandamentos dele, a gente está sendo mentiroso. Porque a maior expressão de amor, Silas, para Jesus, é a gente obedecer os seus mandamentos. Se nós obedecemos, guardarmos os mandamentos do Senhor, praticarmos os mandamentos do Senhor, Jesus diz: esse que é o que de fato que me ama. Será amado por mim e será amado também pelo meu Pai. Então, igreja, amar ao Senhor Jesus não é só verbalizar. Nós não podemos esquecer de praticar os seus preceitos, os seus mandamentos. Quarto, não podemos nos esquecer também do paraíso vindouro. Uma passagem que eu quero citar está lá em Lucas 23, do 39 ao 43, mas eu quero só ler
o verso 42 e o verso 43, que é a passagem da crucificação, onde Jesus está com os 3 ladrões. E a partir do verso 42, se eu não me engano, diz assim: e acrescentou o ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Se nós nos lembrássemos, se nós não nos esquecêssemos de que existe um paraíso que nos aguarda, que existe uma manifestação vindoura de Deus que nos aguarda, se nós não nos esquecêssemos disso, porque a gente esquece, a gente agiria nessa terra como um cidadão do céu e não daqui. Mas como a gente age como alguém que é daqui, que talvez vai virar só pó, a gente faz um monte de besteira, porque a gente só pensa nessa vida aqui. E quando eu falo isso, eu não estou generalizando, tá bom? Mas na maior parte dos casos a gente esquece que é um cidadão do céu. A gente esquece, como Pedro diz, que nós somos forasteiros aqui, peregrinos aqui. Ixi, a mariposa tá mariposando, irmão. Calma aí, pila, calma, ela não morde não. Ela esqueceu que é uma cidadão do céu, né? Não precisava ter medo disso. Mas vocês estão aqui comigo, igreja, amém? Vocês estão comigo ou com a mariposa? Glória a Deus. Então não importa, igreja, presta atenção, não importa o que você cometeu no seu passado, não importa, porque existe uma cruz que divide a tua história e a minha história, antes e depois dessa cruz, antes e depois de Jesus Cristo. Existe um lugar chamado paraíso que me aguarda e que te aguarda, e por isso eu e você não devemos nunca nos esquecer de, assim como esse ladrão, dizer: Jesus, não esquece de mim, não esquece de mim quando você estiver desfrutando desse reino vindouro, porque eu quero desfrutar com o Senhor também. Gente, vamos ser sinceros, o céu pode ter rua de ouro, calçada de ouro, mansão de rubi, fonte de cristal. Se Jesus estiver lá, eu não sei você, eu não quero estar lá, porque o que me interessa não é a riqueza que tem no céu, o que me interessa é Jesus. Não sei você, mas o céu pode ter tudo isso. Se não tiver Jesus, eu não estou lá não, porque o que me interessa no céu é estar perto de Jesus. E você? Sabe, igreja, em nome de Jesus, eu tenho dito isso, eu gosto de repetir isso, nós nunca vamos estar mais perto de Jesus lá no céu do que nós estamos perto agora dele. Eu vou repetir isso, você nunca vai estar mais perto de Jesus lá no céu do que você está perto dele agora, esse exato momento. Como assim, pastor? Porque ele mora dentro de você, ele habita dentro de você. Não tem como estar mais próximo aqui na terra do que isso, e nem lá no céu, porque é a mesma coisa. Está comigo aqui? Então nunca se esqueça do paraíso vindouro. E por último, nunca se esqueça que existe esperança. Lamentações capítulo 3, verso 21. Diz assim: quero trazer à memória, ou seja, eu não quero esquecer, nunca, do que pode me dar esperança. Lamentações 3, 21. Igreja, não saia daqui essa noite, não permita se esquecer, não permita trazer à sua memória aquilo que te traz desesperança, mas traga sempre na sua mente e nunca se esqueça daquilo que traz esperança. Precisamos entender e devemos entender que não podemos nos esquecer da esperança.
Pois enquanto há vida, há esperança. Você pode repetir isso comigo? Enquanto há vida, há esperança. Pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha realidade. O senhor fala isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor. O senhor fala isso porque você não conhece meu marido. O senhor fala isso porque você não conhece minha esposa. O senhor fala isso porque você não conhece meu filho. O senhor fala isso porque o senhor não sabe da minha realidade. Você não sabe a luta que eu passo, a tribulação que eu passo. Olha o que Paulo diz para você que diz isso. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produzirá perseverança, e a perseverança produzirá experiência, e a experiência vai produzir esperança. Ora, a esperança não confunde, porque é nela que o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi doado. Ou a gente crê nisso, ou a gente não crê. Ora, a esperança não nos confunde. A esperança é o amor de Deus sendo derramado no meu e no seu e no nosso coração. O que é a esperança, pastor? É o amor de Deus sendo derramado no meu, no seu e no coração de todo aquele, de toda aquela que crê no Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, esperança da glória. Você pode aplaudir esse Jesus? Amém? Então, para concluir, já para a gente encerrar, agora você ia falar assim, né? Para me ajudar, né? Para a gente concluir. Deu certo, obrigado. Nunca se esqueça, igreja, de que Deus, esse ser todo poderoso, soberano, nosso Pai, que mesmo sendo poderoso e soberano, quer ser nosso Pai. Esse ser maravilhoso, criador de tudo, sustentador de todas as coisas. Que a terra é estrado dos seus pés. Esse ser maravilhoso que nos ama, ele não é igual a gente. Deus não tem amnésia igual a gente, pode ter. Deus não tem Alzheimer igual a gente pode ter. Deus não tem clarões, nem brancos, nem esquecimentos igual a gente pode ter. Infelizmente, isso são coisas que podem acontecer com cada um de nós. Amnésia, Alzheimer, branco, clarão, esquecimento. No entanto, igreja, se eu e você quisermos viver uma vida abundante, uma vida transbordante, eu e você devemos exercitar a nossa fé, lembrando e relembrando e aplicando aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Relembrando e vivendo o que Deus ordenou. Relembrando e vivendo o que Deus ensinou. Relembrando e vivendo o que Deus prometeu. E fazendo isso vai valer a pena ver de novo os sinais de Deus nas nossas vidas, os milagres de Deus nas nossas vidas, que os profetas viveram, que os apóstolos viveram, que os discípulos viveram e que a gente também já viveu. Vai valer a pena.
Eu tenho certeza absoluta, não vou falar absoluta, né, que é muito preciosismo da minha parte, mas eu tenho certeza que se você for um pouquinho parecido comigo, como ser humano, quando o calo aperta, você não lembra muito do que Deus já fez. Você quer resolver seu problema, ou que Deus resolva para você. Mas sabe uma coisa que funciona? Quando o nosso calo apertar, quando o problema vier, quando a tribulação bater na porta, ter esperança que o mesmo Deus que já nos ajudou diversas vezes continua sendo Deus, e continua sendo nosso Deus, e mais do que isso, continua sendo nosso Pai. Continua sendo nosso Pai. Se coloque em pé, vamos orar.